Isso é prazer. Nunca ninguém na minha vida precisou de colocar nada para mim vir para a igreja, porque é o prazer, né? Tudo, eu sempre falo, irmãos, tudo que eu faço, ontem eu fui jogar futebolzinho com 500 graus. Futebolzinho, 500 graus, 7 e pouco eu já estava lá, chegando, 9 horas de futebol, 2 tempos de 45 minutos, o sol abençoado. Só que eu falo assim, ó, agora na casa do Senhor eu vou chegar mais cedo. Aí eu chego mais cedo. Porque tudo que eu faço lá fora, eu faço a mesma coisa, ou melhor, na casa do Senhor. Não pode ser diferente. O prazer tem que ser maior. E por isso, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Amém, queridos? Eu tenho ministrado aqui a Escola Bíblica Dominical, escola de motivador, de crescimento, de formando líderes avançados. Infelizmente, alguns líderes não estão presentes, né? Não tem estado presente na escola bíblica dominical, mas nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Amém? E eu tenho que privilegiar aqueles que têm o desejo e aqueles que têm a alegria de estar na casa do Senhor. Né? E hoje nós vamos dar uma continuidade. Nós vamos falar sobre limpando as redes do fracasso. Lembrando que ao olhar aqui de cima e para baixo, nós estamos olhando para líderes em potencial. Nós estamos falando para líderes, pessoas que foram separadas para fazer a obra de Deus. Sabedor de que na nossa caminhada, muitas vezes, nós vamos tentar desistir. Como Pedro tentou desistir da sua pescaria, homem com uma experiência tremenda, mas teve um momento que ele tentou desistir. Né? E nós, como líderes, em alguns momentos da nossa vida, não só no sentido de igreja, mas de toda a nossa vida, a área profissional, enfim, muitas vezes nós vamos querer desistir. Então, eu acredito que esta ministração vai ser de suma importância para você, para a tua vida e para toda a caminhada da sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus, igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 4, 5. Lucas, capítulo 5, versículo do 4 até o 7. Já está ouvindo, Antônio? Você que está do outro lado também, que Deus te abençoe, você que está chegando agora. Lucas, capítulo 5, do 4 ao 7, nós vamos ministrar hoje para líderes e para você que está do outro lado, que é um líder em potencial, sobre o tema limpando as redes do fracasso. Diz assim: enquanto acabou, acho que acabou, foi a bateria. É a caixa, as baterias eu deixei carregando direto. Vamos lá. E quando acabou de falar, presta atenção para a gente. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei. Todo mundo ajuda o pastor, querido. Sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E rompiam-se-lhes as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase o barco ia a pique. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, meu Deus, engrandecido seja o teu nome. Te agradeço pelo privilégio de estar na tua casa com a mesma alegria ou até mais de estar em qualquer outro lugar. Porque a tua casa é melhor de qualquer outro lugar. Nós te agradecemos pelo privilégio de nos guardar, de dar o direito de acordar e respirar o fôlego que o Senhor mesmo
cada um de nós. Obrigado, Senhor, por ter acordado com vida. Obrigado pela saúde que eu falo para mim. É a maior riqueza que um ser humano pode ter. Não é o dinheiro, não são as propriedades. Mas a saúde é a maior riqueza que podemos ter. E nós te agradecemos por esta saúde. E poder estar aqui de pé, poder estar na tua casa, poder andar, levantar uma mão, falar, ouvir. Obrigado, meu Deus, pelos grandes livramentos, dos quais alguns deles nós não vimos, não ficamos sabendo, mas o teu anjo nos guardou. E agora estamos aqui na tua casa, a fim de aprender a tua palavra. Fale conosco nessa manhã. Prepara o coração dos teus filhos para ouvir e não só ouvir, mas aprender e viver a tua palavra. Perdoa os nossos pecados. Perdoa o pecado da igreja. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, quando o inimigo tem trabalhado para tentar destruir a igreja. Mas quando eu falo destruir a igreja, destruir as pessoas que fazem parte da igreja, porque isso aqui é um local de reunião dos santos, da Assembleia dos Santos. Pessoas, Pai, que têm se alegrado com os desejos carnais, mas que não têm o mesmo prazer e alegria de estar na tua casa. Fica conosco nessa manhã. Fale conosco através da tua palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Meu Deus, amém, igreja? Amém. Fala para o teu irmão, você está na igreja, meu irmão. Falou tanto ontem que acabou, não dá para falar na igreja, falaram muito ontem. Eu tenho uma disciplina aqui, uma ministração muito importante. Se você pegar ela, eu também vou ministrar, e guardar ela, e tentar viver ela, vai ser algo abençoadora para a tua vida. Amém? Limpando as redes do fracasso. O primeiro ponto que eu quero manter aqui, nesta manhã, é que antes do grande milagre, diz a palavra do Senhor que os discípulos de Jesus, eles já estavam limpando as redes. Os discípulos, eles também eram líderes, né? O maior líder era Jesus. Jesus estava, na verdade, nada foi de uma casualidade, ou aconteceu por acaso. Tudo que aconteceu aqui na palavra de Deus foi de um propósito que o Senhor Jesus já tinha para amadurecimento e crescimento dos seus liderados, daqueles que teriam que ter as suas caminhadas, né, e seguir o teu chamado como líderes. E, logicamente, eu acredito que essa parte aqui também foi um momento de permissão de Deus para que pudesse trazer aprendizado, amadurecimento, fé, crer que o Senhor sempre estaria presente na vida de cada um deles. Então, antes do grande milagre, diz a palavra do Senhor que nós acabamos de ler, você que está chegando do outro lado agora, Lucas capítulo 5, do 4 até 7, diz que os discípulos de Jesus, tiram um copo com água, agradeço, os discípulos de Jesus, eles estavam limpando as redes. Fala para o teu irmão assim, já estavam limpando as redes. Limpando as redes do fracasso da noite anterior. Porque na noite anterior, eles tiveram um fracasso, aparentemente falando, de não conseguir o seu objetivo, que era os peixes. Até porque, obrigado, os peixes, eles eram a provisão da família de cada um discípulo. Eles viviam da pescaria, se alimentavam da pescaria. Então, era uma provisão para a família deles. E diz o texto que eles já estavam limpando as redes do fracasso anterior. É o que acontece muitas vezes na vida de cada um de nós como líderes, seja qualquer área da nossa vida, profissional, ministerial. A gente vive momentos de fracasso e às vezes estamos ali limpando aquela rede do fracasso, porque quando nós vivemos um momento de um fracasso, seja em qualquer área, sentimental, qualquer área familiar, nós não conseguimos mais visualizar aquilo que Deus ainda
tem para a nossa vida. Amém, igreja? E é assim comigo, com a minha pessoa, com vocês, com todos nós, seres humanos espalhados na face da terra. Mas lembrando que eu estou ministrando para líderes em potencial. De repente você ainda não prega, você não faz parte do ministério de louvor, de dança, ou alguma coisa da igreja, mas você, como membro de uma igreja, você já é um líder em potencial. E você precisa de aprender algo mais sólido, que venha te dar uma estrutura para a sua caminhada aqui nessa terra. Então, diz o texto que eles estavam limpando, aí a gente acrescenta aqui, como o tema é limpando a rede do fracasso, eles estavam limpando as redes do fracasso da noite anterior. Diz a Bíblia que eles nada apanharam, irmão. O mar deve ter pelo menos um peixe, né? Né? Gente que vai aqui, uma praia aí, o Antônio agora virou praia, né? Está esperando vir da praia agora. Né? Aí, eu vi lá uns peixinhos lá. Né? E não é possível que não tinha um peixe naquele grande mar que eles ali estavam. E diz a palavra que eles não apanharam nenhum peixe. É isso que a palavra do Senhor disse, né? Eles nada apanharam. Então, eu quero nesta manhã, nesta ministração, trazer uma aula, mas que ela seja uma aula não apenas teórica, mas que ela venha contribuir para a sua caminhada e que você possa, através desta aula, que não adianta você ensinar algo e que não vai te servir e te acrescentar nada para a sua vida. Ela tem que acrescentar algo para a tua vida. O que eu quero é isso, que você possa aprender nessa escola de formando líderes aliançados, nessa escola bíblica dominical, alguns princípios que lhe ensinarão a sair do fracasso pessoal. Ou seja, Deus quer te levar a uma pesca maravilhosa. Quem recebe essa palavra? Deus quer te levar a uma pesca maravilhosa e quer te tirar daquele fracasso pessoal que entrou dentro do seu interior e por consequência disso você perdeu a força para progredir, para visualizar, para enxergar, para ver que o mar é grande, que o mar é extenso, que tem muito peixe. Porque quando a gente tem um fracasso, chega em qualquer área da nossa vida, eu estou falando para líderes, que os líderes, em alguns momentos, eles vão estar numa vida boa. Quando eu falo isso, seja ministério, então, mas vai ter um momento que todos eles vão passar pelo momento difícil. Principalmente aqueles que pregam a palavra de Deus em verdade. Eles vão passar pelos momentos e que, se não tiverem e visualizar isso que eu vou ministrar aqui, fica como um fracasso pessoal e não acredita mais naquilo que Deus ainda pode realizar na tua vida. Amém, igreja? Então eu declaro nessa manhã, eu profetizo por esta palavra que vai ser ministrada, que você viverá uma grande e maravilhosa pesca em todas as áreas da tua vida. Você recebe e diga glórias a Deus. Então o texto aqui diz que após o fracasso inicial, eles pescaram tanto. Fala para o teu irmão assim, ô líderes, fala para o líder que está do teu lado assim, pescaram tanto que eles necessitaram pedir ajuda aos companheiros. Olha que coisa maravilhosa. Um fracasso pessoal anteriormente, né? E nesse momento diz a palavra que, mas você lê o texto, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Tudo tem que ser pela palavra e vontade de Deus na nossa vida. Amém, querido? O texto diz que após o fracasso inicial, eles pescaram tanto que necessitaram de pedir ajuda aos companheiros. Naquele lugar, eu acho que era chamado Mar da Galileia, não é isso? Acho que era o Mar da Galileia. Houve um milagre sobrenatural. Fala para o teu irmão assim, houve um milagre sobrenatural. Agora diga para o líder que está do lado assim, Deus quer fazer um milagre sobrenatural
também na tua vida. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Então, nesta escola de líderes, eu quero que você, eu espero, almejo, temos orado, eles estão ministrando essas aulas, que você cresça emocionalmente, espiritualmente, e aí você vai vencer. Antes, para que você possa vivenciar, vencer toda aquela derrota aparentemente inicial, anterior, aquele fracasso, você não pode mais permanecer nesse momento emocionalmente falando, e nem espiritualmente. Para que você possa vivenciar, crescer, para que você possa ver o milagre acontecer na tua vida, você vai precisar crescer. Crescer como, pastor? Crescer emocionalmente, crescer espiritualmente. Aí sim, você receberá o milagre de Deus na tua vida. Amém, querido? Amém, querido? Amém. Então aproveite essa oportunidade que Deus está lhe dando, a partir dessas aulas que está sendo ministrada, porque eu acredito, e eu tenho levado a sério elas, tenho estudado bastante, que será um tempo para o seu crescimento. Amém. Quem crê, diga glórias a Deus. Vai ser um tempo para você crescer. Mas eu quero mostrar algumas atitudes aqui no texto lido e na ministração desta manhã. Primeira atitude, para que você possa crescer. Primeira atitude para uma pesca maravilhosa. E quando a gente está falando literalmente de uma pesca, porque eles eram pescadores, mas eu quero trazer para os nossos dias atuais, seja pesca maravilhosa em qualquer área da sua vida, seja familiar, seja sentimental, seja profissional e principalmente ministerial. Amém? Igreja espiritual. Então, primeira atitude para uma pesca maravilhosa: não rejeite seu libertador financeiro. Fala para o teu irmão assim: não rejeite seu libertador financeiro. Eu não sei se deu para você entender isso. Aqui, Jesus estava sendo o que deles? O libertador financeiro deles. Porque a pesca trazia provisão financeira para a família deles. Se eles rejeitassem ali o libertador, que ele estava tendo uma libertação naquele momento, de uma vida financeira, de uma vida de fracasso financeiramente falando, porque os peixes era dinheiro, era provisão para a família deles. Olha, está ouvindo aqui? Não. Então era a vida financeira deles. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Então qual é a primeira atitude para que eu possa ter uma pesca maravilhosa? Não rejeite seu libertador financeiro. Pastor, aonde está escrito isso? Você pode ir em Gênesis, referência a respeito disso. Primeiro, Jesus estava libertando eles financeiramente, porque ele estava deixando de levar provisão para a casa deles. Não é verdade? Estava deixando, mas a primeira ponta aí você precisa entender isso. Você não pode rejeitar o seu libertador financeiro. Você precisa entender isso. Quando eu leio aqui em Gênesis capítulo 26, olha o versículo 16. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Olha o versículo 26 até o 28. 26 até o 28. E Abimeleque veio a ele, da onde? De Gerar, com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaac: por que vieste a mim, pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós? Olha o 28. E ele disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo,
Tanto que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Você sabe que nesse momento aqui, era o momento em que Abimeleque fez um pacto com Isaac. Quem estava sendo o libertador aqui, financeiro da vida de Isaac? Alô? Oi? O Senhor, através de quem? O Senhor através de quem? Nós lemos o texto ali. Depois o Senhor responde. Então, estava acontecendo aqui um momento também, se tu for ver o contexto, era um momento difícil, né? Mas ele poderia, como nós já mencionamos aqui, poderia descer a Gerar, que era Gerar, fazia parte, era acho que uma cidade, a gente fala município porque nós estamos no Brasil, do Egito, e dos filisteus. Dos filisteus, ele poderia descer lá e se prostrar diante dos filisteus, né, pedir ajuda. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós vamos indevidas em pessoas, às vezes no evangélico, às vezes pessoas que lá na frente pode querer o nosso mal se a gente não conseguir quitar com eles, né? Enquanto nós não entendermos as atitudes porque Deus sempre vai colocar na tua vida, olha para cá, um libertador financeiro. De uma maneira ou de outra, se você crer na palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus de uma maneira ou de outra, Deus sempre vai colocar em você um libertador financeiro. Em gerar, Isaac, Deus abençoou Isaac. A ordem de Deus era que ele permanecesse em Gerar e que não descesse ao Egito. Isso. Ele cumpriu fielmente aquilo que Deus lhe falou e o Senhor o prosperou. E aí diz a palavra do Senhor que ele prosperou. Mas primeiro ponto, ele não rejeitou. Ele ouviu a palavra do Senhor. Aqui é Gerar, mas não desce o Egito. Eu sou o libertador financeiro da sua vida. Se você crê, eu vou mudar essa situação da tua vida. E diz a Bíblia, irmão, que Isaac ficou riquíssimo. Deus não tem nada contra um crente ficar rico. Amém, igreja? Nós somos contra a maneira incorreta de algumas igrejas falar sobre a vida financeira, sobre prosperidade. Mas nós somos a favor da prosperidade, irmãos. Ou não? Ou você quer miséria para a tua vida, levanta a mão aí. Você quer ser pobre a vida toda, levanta a tua mão aí. Não. Nosso Deus é rico, a Bíblia fala que ele é dono do ouro e da prata. Agora, você não pode se prender a determinadas coisas e usar de uma forma indevida para ganhar lucro com isso. Agora, que você tem que ministrar o que é certo, tem que ministrar o que é certo. Eu sempre falei, nós não podemos se prender a erros constantes, de uma forma que se fazem em alguns lugares, e ao mesmo tempo deixar o inimigo tapar a nossa mente, e também a gente não entender que Deus quer o melhor para a tua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. A gente precisa se libertar disso. E é por isso que eu estou ministrando essas disciplinas, justamente para isso. Para ele se libertar, mas dentro da Bíblia Sagrada. Dentro da Bíblia Sagrada, diz a Bíblia que ele ficou riquíssimo. E por que ele ficou riquíssimo? Versículo 12, fala que Isaac plantou na terra, versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra. Olha que ele não saiu da mesma terra, né? E colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. 100 vezes mais naquela mesma terra. É uma terra que não dava mais nada. É uma terra no qual ele estava passando uns momentos de dificuldade. E Deus mostrou nesse mesmo lugar que eu vou te abençoar. Mas ele creu em Deus. E obedeceu. Isso. Creu, porque uma coisa é crer, outra coisa é obedecer. E obedeceu a palavra do Senhor. Se ele fosse outro, não, eu vou lá, eu
vou lá no Egito, vou buscar socorro para a minha família, para o meu povo, porque eu estou desesperado. É assim que a gente faz, a gente vai buscando socorro em lugares que não deveríamos buscar. Isso que a gente faz, irmãos. Depois a gente fica prisioneiro deles. Nós ficamos prisioneiros deles. Agora se a gente cresce, eu vou ficar aqui, eu vou aguentar aqui, mas eu vou crer que eu vou lançar rede de novo e Deus vai me abençoar. E a Bíblia fala que ele obedeceu, porque ele obedeceu. Olha o versículo 12. Colheu naquele mesmo ano, não passou nenhum ano. Você pode colher nesse 2023, ainda neste ano, aquilo que você não colheu em toda a tua vida. Você crê nisso e diga glórias a Deus. E ele colheu, diz que ele obedeceu a palavra do Senhor. Eu tenho uma outra aqui também, José e Faraó, irmãos. Se você for ver aqui, Gênesis 41, Gênesis 41, Gênesis 41, no 37 e 44, é bastante lido isso, mas diz aqui. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Vai até o 44. Versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó, o anel da sua mão, e tirou, Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestido de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, clamavam diante dele: ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Ó, 44. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Inclusive o Egito depois passa os irmãos já sabem, uma necessidade, e pelas mãos de José o Egito foi abençoado também. E cada vez mais o Egito ficava mais rico. Porque, irmãos, olha aqui, José, ele teve uma atitude. E qual foi a atitude dele? Ele não rejeitou o libertador financeiro dele. Deus o honrou, colocou em uma posição de honra. Amém, igreja? Deus não colocou José como você vai ser o escravo de Faraó. Não. Ele iniciou dessa maneira até o propósito de Deus se cumprir na vida dele. Mas a primeira atitude para você ter uma pesca maravilhosa é não rejeite o seu libertador financeiro. Por exemplo, a viúva de Serepta e Elias. Quando você lê em 1 Reis, só marca aí, irmão, 1 Reis 17, 9 até o 16. Quando você vê o versículo 16, olha aqui, ó. Vida Sagrada, 1 Reis, no capítulo 17, aí você tem o 9 ao 16, mas olha, eu vou pegar no 16 por causa do tempo. Da panela a farinha, se não acabou da botija. Desculpa, da panela a farinha, se não acabou. Da botija, o azeite não, toda igreja, ajuda o pastor, não faltou, conforme o que? A palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Agora olha só, esta mulher, ela não rejeitou o libertador financeiro que estava chegando ali para ela. Quem era o libertador financeiro dela? Elias. Foi o libertador financeiro dela. Ela não sabia disso. Mas quando ela entregou um pouquinho que ela tinha, e ela viveu, a história diz que ela viveu daquilo, cuidou de toda a sua família com aquilo,
provavelmente no dia de hoje, ela abriu uma grande empresa para importar, exportar, seja o que for, porque ela não rejeitou o libertador financeiro. Olha aqui, irmãos. Às vezes Deus coloca alguém na tua vida para ser um libertador financeiro e que você não entende. E às vezes, por você não entender, você erra com ele, você o rejeita, né? Quantas coisas, às vezes, que Deus abriu uma porta e colocou uma pessoa para ser um libertador financeiro para a tua vida, só que você não entendeu e aquela porta fechou. Ou não é, igreja? A verdade é essa, e a porta fechou, porque você não teve a missão de entender. Essa mulher podia falar, olha, eu não tenho nada, eu ainda vou dar alguma coisa para esse profeta aí, um pouquinho que eu tenho, vou entregar para ele. Mas ela não rejeitou, e Deus mudou a vida financeira e fez aquela mulher prosperar. Amém. Ela teve uma pesca maravilhosa. Diga glórias a Deus. Glória. Amém, querido? Então nós temos alguns fatos. Então, eu creio que tudo isso aqui, você será, logicamente, confrontado com algumas coisas que nós pensamos. Às vezes nós, por tantas coisas erradas que acontecem, quando você vai ministrar algo que é a palavra, que é a verdade, ela nos confronta e às vezes a gente fica assim na dúvida, né? Mas que você mesmo possa ser confrontado em relação aos seus hábitos, às suas atitudes, inclusive eu também, porque os nossos hábitos e as nossas atitudes, se nós não formos confrontados sobre esses temas que nós estamos ministrando, muitas das vezes vai gerar só miséria na nossa vida, só pobreza na nossa vida, e precisamos entender isso. Muitas vezes vai causar dor, porque mudar alguns pensamentos que nós temos a respeito. Só que Deus tem falado o seguinte: você não pode se prender nos erros que acontecem. Os erros vão acontecer sempre, as pessoas vão se aproveitar de tudo isso aí, mas que a palavra de Deus tem que ser pregada para que Deus possa te libertar desta vida. Tem que ser, porque Deus tem o melhor para você. Se não fosse assim, o Senhor não faria os pescadores pescar aquela pesca maravilhosa, deixava eles no fracasso da noite anterior, fracassado e pronto. Mas eles não rejeitaram aquele libertador que estava ali, que era Jesus. Eles falaram: sobre a tua palavra eu vou lançar rede de novo. E assim eles o fizeram, e a vida deles financeira foram libertas. Porque diz lá, irmãos, foram acho que 153 grandes peixes. Era tanto peixe que eles tiveram que gritar para o outro barco lá para vir para cá. Nós precisamos de ajuda. É assim que Deus pode fazer na tua vida. Você crê nisso aí? Você é líder da sua casa, líder do seu trabalho, líder ministerial. É assim que Deus pode fazer nessa igreja aqui também. Eu creio nisso aqui, irmãos. Amém, irmãos? Deus pode fazer isso. Agora, não rejeite o libertador financeiro que Deus coloca na tua vida. Eu quero crer que Deus já colocou alguém na tua vida, só que você não entendeu. Abriu portas, você estava prosperando, aí você não entendeu. Aí não entendeu o que era, aí usou de uma forma indevida, errou indiretamente o libertador financeiro e as portas se fecharam. Não é isso que a gente faz, irmão? Porque nós não entendemos. Quando Deus mandar, entenda de um lado, de uma forma espiritual, que é Deus que está mandando para te libertar a sua vida financeira. Você precisa de entender isso. E Deus já mandou para muitas pessoas aqui, a gente rejeita por causa disso, por causa daquilo, e as portas continuam fechadas, e a pesca maravilhosa não vem na nossa vida. A gente precisa entender isso. Não fuja do confronto do seu libertador financeiro e assuma a sua posição. Irmãos, a gente quando lê aqui, 1 Reis 17, né, do 9 ao 16, mas quando pega esse 16 aqui, diz que
da panela a farinha, senão, fala alto, não acabou, e da botija o azeite não faltou. Aleluia. É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. Não é isso? Hebreus fala lá, o mesmo Deus de ontem é hoje eternamente. O mesmo Deus que fez coisas extraordinárias e maravilhosas no passado, Ele quer fazer na tua vida também. Você precisa de se confrontar você mesmo, porque muitas vezes a gente fecha o coração pelos erros, pelos acontecimentos errôneos, e o inimigo falou para isso que eu quero, que ele feche o coração e vai vivendo essa vida que eles estão vivendo. E precisamos de entender, sem usufruir, sem usar de uma forma indevida e correta da palavra, mas também trazer a verdade da palavra para a nossa vida. Amém, igreja? A segunda atitude para uma festa maravilhosa. Deixe que a vontade de Deus se estabeleça e entregue seus fracassos a Ele. Vou repetir. Deixe que a vontade de Deus se estabeleça e entregue seus fracassos a Ele. Disse, olha o que Jesus falou para eles assim. Jesus disse lá para Pedro, para os pescadores, que na noite anterior teve um fracasso. Né? Jesus falou assim: me emprestem o barco para pescar. Olha só, a segunda atitude para uma pesca maravilhosa. Deixe que a vontade de Deus se estabeleça e entregue seus fracassos a Ele. Porque quando Jesus falou assim, ó, me empreste o barco para pescar. Na noite anterior, conforme nós já falamos, o barco foi um fracasso. Diga para o teu irmão assim, na noite anterior, o barco foi um fracasso. Só que diz o texto que quando Jesus pediu o barco, eles o entregaram a Jesus. Eles entenderam que aquele era o momento da sua libertação financeira. Eles não poderiam rejeitar o seu libertador financeiro. Amém? Eles não poderiam rejeitar. E quando ele pede, a Bíblia fala que eles entregaram a Jesus para que o mesmo se tornasse, sabe o quê? Que o mesmo se tornasse um instrumento de milagre. Aquilo que você entregar para Deus quando Ele pedir, vai ser instrumento de milagre para a tua vida. É isso. Ó, me empresta o barco. Ele falou, não dá para emprestar. Nós somos experientes, profissional nisso, vivemos da pesca, estamos acostumados com o mar, não pescamos nada, estamos tristes emocionalmente, espiritualmente, estamos caídos. Eu não vou mais acreditar, eu vou levar a rede. Já limpamos ela, a rede do fracasso, vamos levar para cá, chegar em casa, o que fosse nada. Os filhos querem alguma coisa, não tem, a mulher quer alguma coisa, não tem, a vida financeira é destruída, é mesmo todo mundo. Mas eles acreditaram na palavra de Jesus. Eles não rejeitaram o libertador financeiro. E eles acreditaram, toma aí, o barco. E quando você entrega algo na mão de Jesus, aquilo passa a ser um instrumento de milagre para a tua vida. Diga glórias a Deus, irmão. Uma vara, uma pequena pedra, uma botija daquela mulher que nós acabamos de falar, vazia, ou até mesmo um barco nas mãos de Jesus se transforma num instrumento de grandes milagres. Aleluia. Uma pedra na mão de Davi, ele era um pão gigante. O milagre aconteceu. Uma vara na mão de Moisés, ele tocou e o mar se abriu. O milagre aconteceu. Não despreze não despreze na tua vida o libertador financeiro. Nós vivemos muitas vezes a nossa vidinha suprindo a necessidade aqui e ali, graças a Deus por isso, mas não podemos se acostumar com isso. Deus quer coisas maiores para a tua vida. Deus quer coisa maior. Quando você entregar na mão dele de fato e de verdade, eles entregaram totalmente o barco, aí fica com ele. E aquele barco foi um instrumento de milagre para a vida daqueles homens. A terceira atitude para uma pesca maravilhosa. Quem está aprendendo a palavra, diga glórias a Deus. Vamos viver a palavra.
A terceira atitude para uma pesca maravilhosa. Não se faça de um pobre coitado. Fala para o teu irmão assim, não se faça de um pobre coitado. A tendência de quem já tentou muito e não conseguiu é se fazer de um pobre coitado. Ah, isso aqui, eu tentei a minha vida, não sei o quê. Não se faça de um pobre coitado. Sabe por quê? Porque Deus não terá pena do seu choro. Fala para o teu irmão assim, Deus não terá pena do seu choro. Se aqueles pescadores ficassem chorando ali, e não entendesse que aquele barco poderia ser um instrumento de milagre para a vida dele, o Senhor não estaria nem aí para o choro dele. Não se faça de um pobre coitado. Eu sou um pobre coitado, eu já tentei tudo e nada dá certo. Não, você tentou tudo e nada deu certo, porque ainda não tentou da maneira certa. Porque você ainda não enxergou o libertador financeiro que muitas vezes Deus colocou diante de você. Muitas vezes Deus abriu uma porta, você estava sem solução, não sabia mais o que fazer, e Deus colocou um anjo, um instrumento na tua mão, uma pessoa, seja o que for, e você não entendeu que aquela pessoa veio para te abençoar. Não entendeu que era o libertador financeiro, e lá na frente errou com a pessoa. Fechou as portas. Não entendeu? Eu quero que você, como líder, possa entender. Não adianta, cara, eu sou pobre coitado. Pobre de marré, mas como é que fala? Não adianta. Deus não terá pena do seu choro. Sabe por que ele não vai ter pena do seu choro? Sabe por que, igreja? Eu estou falando para quem nessa manhã? Você que está do outro lado, para líderes. Sabe por que Deus não vai ter pena do seu choro? Porque Ele deseja o teu crescimento. Só fica com pena do chorinho da pessoa quando Ele não deseja o crescimento da pessoa. Coitadinho, fica ali, é isso mesmo, está sofrendo, coitado, é um pobre, um miserável, não sei o quê. Mas Deus quer que você cresça. E porque Ele quer que você cresça, Ele não vai ter pena do teu choro. Porque se você ter pena de um chorinho de um filho, você nunca vai permitir que ele cresça. Meu filho está chorando, meu filho coitadinho, meu filho não sei o quê, meu filhinho não sei o quê. Você não vai permitir que ele cresça. Você vai colaborar com o choro dele, vai ficar chorando a vida toda. E quando eu estou falando de chorar, não é literalmente não, é reclamar também. É da vida, é isso, daquilo. Se você chorar e permitir o chorinho dele, ter pena do chorinho dele, você está impedindo o crescimento dele. A verdade é essa. Precisamos de aprender a palavra de Deus. Terceira atitude para a pesca maravilhosa: não se faça de pobre. Não, toda igreja, mas não se faça de pobre. Porque Deus não terá pena do seu choro, porque Ele quer o seu crescimento. A outro ponto aqui é: estude, melhore e prepare-se. Amém? Estude, melhore e prepare-se. Por mais que aqueles homens fossem... Deixa eu beber uma água aqui, que aqui está um calorzinho. Por mais que aqueles homens fossem experientes pescadores, que não é assim que a gente fala, eu sou experiente nisso aqui, né? Mas você não quer um desenvolvimento melhor para a tua vida, porque isso aqui eu já conheço. Né? A gente é radical de pensar que já sabe tudo. Não é verdade? E as coisas, elas estão se desenvolvendo. Pode falar. Oi? A quarta. Não, eu ainda estou no terceiro. Estude melhor e se prepare. Estude melhor e se prepare. É o quarto. Esse é o terceiro. Não, eu estou no terceiro. Esses são subtópicos. Não se faça de um pobre coitado. Esse é o quarto. Eu já falou já. Sim, estude melhor e prepare-se. Eu ainda não estou no quarto. Não, eu estou dando manhã fazendo um estude melhor e prepare-se. Mas esse já é o quarto. Sim, mas esse não, o primeiro aqui, ó. Terceira atitude para a pesca maravilhosa: não se faça de pobre coitado. Deus não terá pena do seu choro, vírgula. Aí,
porque ele deseja que o crescimento está na mesma sequência. Tá bom? Se prepare-se para E depois estude, vírgula, melhore e prepare-se. Agora que eu vou entrar no quarto subtópico. As pessoas da sociedade estão enfrentando dificuldades. E nós, como igreja, não a temos atendido. Porque elas estão vendo a gente da mesma maneira delas. Não é verdade? Mas voltando aqui para o estudo Prepare-se, eles conheciam todo o mar. Já tinham estudado e se preparado para aquele mar. Só que eles pensavam que já tinham todo o conhecimento. E não tinham. Porque teve algum momento que, tem outras partes, vai para o outro lado, lance não sei para onde, vai mais para o meio. Então, se Deus falou isso para eles, é porque eles não tinham todo o conhecimento. Então, nem sempre nós temos todo o conhecimento e nós precisamos de se preparar, de estudar para estude melhor e se prepare para também Deus nos prosperar. Amém? Então vamos para outra parte aqui. As 3 atitudes. Nós acabamos, vamos para outras. Quais serão os diferenciais? Quais serão os diferenciais? Desculpe, irmãos, pode apagar, é outra parte aqui. Os 3 maiores desafios das igrejas são. Os 3 maiores desafios de uma igreja são. Nós estamos falando para líderes, não sabemos o que Deus vai chamar cada um de nós. Os 3 maiores desafios de uma igreja são finanças, famílias curadas e realização pessoal. Isso é um desafio também de uma igreja. Porque finanças, famílias curadas e realização pessoal. Eu acho que também tem que ser o desejo da igreja. Nós estamos falando para ali, eu não estou ministrando evangelismo pessoal, ganhar alma, não estou falando sobre isso aqui não. Estou falando para liderança. Amém? Lembrando que nós não estamos falando de evangelismo, porque o desafio da igreja é lógico que a prioridade é ganhar almas, mas eu não estou nesse assunto. Esse assunto vai ficar para quinta-feira no nosso curso de teologia. Aqui eu estou falando sobre a pesca maravilhosa, sobre a pessoa que desanima logo nos primeiros momentos, né? Enfim. Então, a igreja tem desafios, que é finanças, né? Famílias curadas e realização pessoal. E a igreja, ela precisa acordar para esse tema. Nós precisamos de ver famílias curadas. Amém? Amém, Amém? Amém. Nós precisamos entender que um dos desafios da igreja também é a finança da igreja. Porque uma igreja bem administrada com a sua finança, ela também vai colaborar para famílias curadas, para trabalhos. Amém, igreja? Desenvolver trabalhos, tudo isso, ela precisa. Então, nós precisamos acreditar em uma prosperidade financeira da igreja também, para ela ser bem administrada, para que possamos fazer outros trabalhos. Nós temos aqui o nosso GPS, que não está morto não, ele vai ressuscitar, mas nós precisamos, porque o GPS vai colaborar também para certa situação da igreja. E outra coisa, um grande desafio é realização pessoal. E a gente precisa de levar esses ensinamentos para a igreja, para que eles também tenham a sua realização pessoal. Para que eles entendam que a realização pessoal também é um benefício que Deus quer para a nossa vida. Quem não quer ter realização pessoal aqui, diga amém. Todos nós queremos se realizar de uma forma, pessoalmente falando, nas áreas da nossa vida. Ou não é, igreja? Queremos. Então são desafios de uma igreja. Finanças, precisamos de famílias curadas. Famílias têm que ser curadas, restauradas, transformadas. E realização pessoal, né?
Deus já entregou o seu reino em nossas mãos. Fala para o irmãozinho político que está do lado. Deus já entregou o reino dele nas nossas mãos. Imagina um reino de Deus em nossas mãos. O barco estava nas mãos dos pescadores, eles não souberam usar, desanimaram. Às vezes nós não temos as finanças, realização pessoal, a gente vai desanimando, vai se prostrando, mas irmãos, Deus já entregou o seu reino em nossas mãos. Imagina isso, o reino de Deus está em tuas mãos. Se o reino de Deus está na tua mão, você pode reinar nessa terra. Amém, igreja? Você pode ter realizações pessoais, sim. Você pode ter uma vida financeira mais próspera, sim. Amém, irmão? Desde que você entenda que também é para abençoar a casa do Senhor. Porque Isaac, no pior momento da sua vida financeira, diz a palavra do Senhor que ele semeou. Ele semeou não foi quando ele estava na sua vida, na realização pessoal, quando eles ficaram riquíssimos. Não, ele semeou quando não tinha nada. Aí Deus transformou e realizou um milagre financeiro naquele lugar, na vida de Isaac, de todos aqueles que ali estavam. Deus quer fazer isso na tua família também. Você recebe, diga glórias a Deus. Deus tem para nós um futuro maravilhoso. Amém, igreja? Deus tem para você, para todos nós, para você que está nos assistindo, um futuro brilhante. Deus não quer um futuro de miséria para a tua vida, não. Deus é o dono do ouro e da prata. Amém. Diz lá, Miqueias, né? O Ageu, Joel, esses profetas. Ageu, o Deus é o dono do ouro e da prata. Olha só, irmão. E se você for ver o contexto daquela época lá, o que está passando naquele momento lá? Ele falou: Deus é o Deus do ouro e da prata. Nosso Deus não é Deus de miséria. O Deus de miséria é o Deus desse mundo. Quer levar a humanidade à miséria, à pobreza, à destruição, porque quer confrontar Deus. Deus é Deus de prosperidade. Amém, igreja? Deus quer um futuro brilhante para a tua vida. Você precisa entender isso. Amém, igreja? Mas o que eu preciso fazer? Primeiro, vá para as águas mais profundas. Fala para o teu irmão assim: vá para as águas mais profundas. Eles eram tão experientes, mas eles não estavam nas águas mais profundas no barco. Experiente. A questão de experiência não quer dizer nada, não, irmãos. O que quer dizer é quando você entende a revelação de Deus para a tua vida. Isso é coisa maior que tem. Vá para as águas mais profundas. Ou seja, para eu ir para as águas mais... Toda atenção. Para eu ir para as águas mais profundas, eu preciso de romper com o meu passado. Amém, igreja? Amém. Se eles não rompessem com o passado, ou com o fracasso da noite anterior, eles não iam aceitar ir para as águas mais profundas. Deus quer te levar para as águas mais profundas, mas esse teu passado de fracasso está impedindo o teu crescimento, a tua prosperidade, a tua vida. E hoje Deus quer quebrar esse passado de fracasso da tua vida. Amém, igreja? Amém. Deus quer quebrar isso. Vá às águas mais profundas. E quando o barco veio, que Jesus não foi lá com ele, as águas mais profundas, o milagre aconteceu. Vá ao lugar mais profundo com Deus. Vá mais profundo na palavra, na oração, no compromisso com a obra de Deus, no amor à obra de Deus. Ame mais a obra de Deus. Ame Jesus, ame a palavra. Líder tem que amar a palavra, irmãos. Líder tem que amar a palavra. Líder tem que amar o compromisso que ele tem. Líder tem que amar a escola bíblica dominical. Nós não podemos
deixar as coisas desse mundo entrar na nossa mente e a gente ficar, meu Deus, que coisa linda. Quando Deus quiser destruir tudo, Ele vai destruir, irmãos. Nada ficará diante do Senhor. Se Ele quiser destruir, Ele destrói tudo. Você não precisa, meu Deus, ficar emocionado com certas coisas. Faz algo mais profundo até. Você está precisando de estar sós com Deus. É isso que você precisa. Talvez você está com muita gente, mas não está com ninguém. Mas quando você está sós com Deus, não está com Deus. Às vezes está numa multidão, está com um montão de gente, um montão de amigos, um montão de família junto, mas não está com ninguém, está sozinho. Porque a nossa tendência carnal sempre vai ser maior que a espiritual, irmãos. Sempre. Eu vou falar isso aqui direto. Até eu morrer, quando eu morrer, vocês vão ficar lembrando. Se eu morrer primeiro que você. Porque se eu não morrer primeiro, eu vou lembrar do que eu falei para vocês. Os crentes estão mais. O atrativo do mundo está entrando lá no coração dos crentes de que as coisas de Deus. A gente pode fazer tudo, desde que aquilo ali não seja maior do que as coisas de Deus na nossa vida. Que o prazer das coisas de Deus seja maior. Que aquilo não possa estar na frente do prazer e do desejo das coisas de Deus. Porque senão a gente morre naquilo. Se aquilo tiver como um desejo maior no nosso coração do que de Deus, a gente morre naquilo. Pode estar certo disso? A gente morre naquilo. Deus quer mudar a posição, o seu posicionamento espiritual nessa manhã. Amém? Não olhe para a circunstância. Nós evangélicos, eu estou falando de geração profética, eu estou aqui na geração profética, mas nós evangélicos, a gente está amando mais as coisas desse mundo que as coisas de Deus. Os prazeres. Se eu tiver que sair 2 horas da manhã, não saio, mas se eu tiver que chegar 10 na igreja, eu não chego. Que alegria é essa? Passageiro, feio. Que isso? Crentes atrofiados espiritualmente, doentes espiritualmente, mortos não trazem filhos para a igreja. Como vai ensinar um filho a andar no caminho do Senhor se não trazem para a igreja? Como? Criança que não fala mais de Deus, que não pega uma Bíblia para ler, que não sabe orar, vai pegar esse mundo aí, e aí como é que vai ficar depois? Como é que vai ficar depois? Depois é tarde. Você que está me assistindo, se tem alguém da igreja aqui do outro lado que às vezes nem vem e nem assiste, traga teus filhos para a igreja, porque amanhã pode ser tarde demais. Não é ensinar o endereço da igreja, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Não, muitos ensinaram o endereço da igreja, mas não ensinou o caminho certo. Ensinar o caminho da verdade, da palavra. Porque senão o mundo está aí mesmo. A gente tem uma escola bíblica, a gente não, muitas vezes. Os pais não vêm e não trazem os filhos. Chega de noite também não vem. Apresentando o mundo para os filhos que vão ter desejo daquele mundo e a igreja não. E aí nós estamos prejudicados. E aí as coisas acontecem e nós vamos colocar Deus. Vamos tentar entender aí. E nós vamos colocar Deus como culpados de alguma coisa, mas na verdade nós que colaboramos para que aquele fato pudesse acontecer. Porque levar a sério as coisas de Deus nós estamos nos momentos finais da igreja nessa terra. Se é que você acredita nisso, porque pela maneira que estamos vivendo, a gente está acreditando mais nas coisas dessa terra que na volta de Cristo. Porque os prazeres, eles estão mais na nossa mente do que o desejo das coisas do Senhor. Então, rompa no seu passado. Aquilo que te prendeu, aquilo que levou você ao fracasso. Se você não romper com isso, você não terá festa maravilhosa na sua vida financeira, na sua vida familiar. Na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Porque enquanto você estiver preso ao passado, você não verá a pesca maravilhosa para a tua vida.
Fala para o irmão assim, chega de passado. Mais alto, fala assim, chega de passado. Eu pego aqui o livro de Efésios, no capítulo 22, Efésios 4. Efésios capítulo 4. No versículo 22 e 23 diz assim, Efésios 4, 22 e 23. Que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovei no espírito de vosso sentido. Agora, Efésios, aqui diz para a gente romper com o velho homem do passado. Você precisa de romper o passado. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz que você precisa renovar a sua mente. Renovar a sua mente. É que a Bíblia fala lá. Romanos, você pode pegar em capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Não vos conformeis com tomar forma deste mundo. Nunca se teve um povo, aspas, evangélico, se conformando tanto com esse mundo como na minha geração. Como o povo evangélico está tomando forma nesse mundo. Mas é forma mesmo, a ponto de você andar na rua e não saber quem é crente e quem não é. Não está tendo mais diferença de nada. Estão se igualando. A diferença é que no domingo a pessoa bota uma outra vestimenta e vem para a igreja. Pega uma Bíblia e vem para a igreja. Quando alguns vêm com a Bíblia. Somente isso. Mas de atitude, de postura, de mundo, está tudo igual. E a Bíblia fala, renove a nossa mente. Não vos conformeis com esse mundo. Não tome forma desse mundo. Nós não podemos tomar forma desse mundo, ser como o mundo. Mundanismo. Quando a gente fala de mundo, é mundanismo. Mundo do pecado. Ou você tem medo de ser diferente? Uma peça maravilhosa na tua vida. José, Daniel era diferente, Davi era diferente, Isaac era diferente, Jacó era diferente, Moisés era diferente, todos esses homens eram diferentes, e Deus honrou a vida deles. Você tem medo de ser diferente porque as pessoas vão falar o que é de você? O que as pessoas vão falar? É o namorado, é a namorada, é a mulher, é o marido, ela vai falar, por que você está assim? Deixa eu falar, seja diferente e Deus vai te abençoar. Não pode se conformar com esse mundo, nós somos líderes. Líderes têm que ser diferentes. Líder não pode ser igual a esse mundo. Tem que ser diferente, postura diferente, atitude diferente. Chega disso, de ser igual. Não, se o cara tem 10 namoradas, eu vou ter também. Nós não podemos se igualar a isso. Nós somos diferentes. Deus nos chamou para sermos diferentes. Atitude diferente, postura diferente, irmãos. Para com isso. Está virando uma bagunça dentro do meio evangélico. Somos iguais. Queremos ser igual ao mundo. Parece que nós estamos com ciúme do mundo. Estamos com ciúme do mundo. Não, o mundo faz isso, eu não faço. O mundo vai para o inferno. E aí? Como é que fica? Tu está aguentando esse calor aqui? E o inferno diz que o fogo não se apaga. Como é que vai ficar? É hora de você refletir. Pense antes. Pense antes. Até mesmo de formar o teu lar e a tua família. Pense antes. Porque depois já era. Pense antes. Porque muitos sofrem hoje e pagam um pouco do preço porque não pensou antes. A verdade é essa. Tivesse pensado antes, tivesse escutado antes, ouvido antes a palavra de Deus, o ensinamento, as pregações, tinham vivido melhor. Vai chegar a época aqui que eu vou ter que pregar só isso. Aqui eu estou dando ensinamento diferente, mas vai ter época que eu vou ter que pregar isso. Vou fazer aqui uma reunião de namorado com namorada, com não sei o que, ensinar. Vou ter que falar, e vou falar mesmo. Falar abertamente.
O verdadeiro homem é aquele que assume compromisso. Esse é um homem verdadeiro. Chega de molecagem dentro da igreja. Muito moleque. Muita criancice dentro das igrejas. Está precisando de homens. Precisando de homem mesmo. Está me chamando, não. Homem. Quando eu falar homem, você sabe o que é. Homem que respeite. Homem que tenha compromisso. Que tenha uma só palavra. Isso é homem. Mulher também. Estou colocando tudo junto. Vamos parar de ter ciúme do mundo. Querer se comparar ao mundo. Ter prazer pelo mundo mais que prazer para a igreja. Cadê o povo que estava aí ontem em outro lugar? Cadê ele está aqui? Ó, prazer pelo mundo. Desejos. Tentando resolver problema financeiro dia de domingo. Tu não consegue a semana toda resolver dia de domingo. Está na hora de a gente ser igreja. Amém, igreja? Amém. Está na hora de a gente ser igreja. O dia que eu parar de pregar isso que eu estou falando aqui, aí a coisa está melhor. O dia que eu parar de falar o que eu estou falando aqui, a coisa melhorou mais. Mas a gente vai analisando, vai vendo, vai achando que tem muita bagunça ali. Então, irmãos, só para finalizar essa parte aqui, a quarta atitude para uma peça maravilhosa. Eu fui a 3 e vários subtópicos. A quarta atitude para uma peça maravilhosa. Ouça o que Jesus está te orientando. Fala para o teu irmão assim, ouça o que Jesus está te orientando. Jesus chegou para eles, o Sam, em Lucas 5, foi a leitura da nossa aula, Lucas capítulo 5, que foi a leitura da aula, no 5 até o 7, olha só como é que Jesus falou para eles. Nós já lemos, mas vou ler de novo. 5 até o 7, diz. Respondendo Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, toda igreja, irmão, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe que romperam a rede. E o 7, você já sabe o que aconteceu. Né? Ouça o que Jesus está lhe orientando e várias águas mais profundas. Jesus orientou eles. Eles ouviram a orientação de Jesus e foram às águas mais profundas. Haja com a palavra. Eles agiram sobre a palavra, irmão. Ele falou assim, sobre a tua palavra. Amém, igreja? Amém. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou pode ser dessa maneira também, sobre a tua palavra eu agirei. Porque você não vai pescar, tu não é um pescador. Mas você pode nessa manhã falar assim, sobre a tua palavra eu vou agir agora. Eu vou às águas mais profundas. Sabe por quê? Porque ele tem uma medida transbordante na tua vida. Fala para o teu irmão assim, Deus tem uma medida transbordante para a tua vida. É o que Deus tem e o que Deus quer para a tua vida. Eu vou deixar a segunda parte dessa aula para domingo que vem, tá? Amém? Amém. Aí nós vamos falar no domingo que vem sobre o seu cérebro trabalha mediante os estímulos que você recebe. Então nós precisamos do estímulo da palavra, do ensinamento. Porque o teu cérebro trabalha mediante os estímulos daquilo que você recebe. Porque existem bênçãos maiores do que Deuteronômio capítulo 28, do 1 ao 13, para os obedientes. Está tudo ali as bênçãos, não existe bênção. Então você tem que sempre falar daquilo ali, porque o cérebro ele trabalha mediante os estímulos que recebe. Jesus estimulou aquele discípulo. Vai às águas mais profundas, lança novamente a rede, estimulou o cérebro, pega isso aqui. Se você não tem estímulo, até teu filho meu vai estimulando ele. Porque o nosso cérebro trabalha mediante os estímulos que a gente recebe. E aí você vai ter atitudes. Amém, igreja? Então fica essa, para cada área da nossa vida,
Deus tem uma provisão. Para cada área da sua vida, Deus tem uma provisão. Você recebe? Vamos colocar de pé. E na próxima aula, parei aqui e a gente dá continuidade. Vai ter louvor? Amém. Vamos adorar a Deus. A canção diz exatamente isso. Se disseres a mim, lança a rede no mar, sobre a tua palavra eu lançarei minha fé. Se disseres a mim, se disseres vem e anda até mim, sobre as ondas do mar certamente andarei. Que nós possamos confiar na palavra do Senhor para a nossa vida, como o pastor ministrou, e possamos cumprir e viver o propósito de Deus para nós. Amém? Se disseres a mim, lança a rede no mar, sob tua palavra lançarei minha fé. Se disseres em mim, vem anda até mim, sobre as ondas do mar certamente andarei. E se acaso eu vier me afundar, recebendo a cura do mar, mesmo assim posso em ti confiar. Eu sei que a tua mão se estenderás e não deixarás que eu venha da terra naufragar. Se eu creio, Senhor, se eu creio, tua palavra encontrou lugar no meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Se eu creio, Senhor, se eu creio, os meus sonhos e planos não foram em vão, todos os teus propósitos se cumprirão. Se eu creio em ti, Senhor. Se disseres a mim, lança a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem anda até mim, sobre as ondas do mar certamente andarei. E se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar. Eu sei que a tua mão se estenderás e não deixarás que eu venha da fé naufragar. Se eu creio, Senhor, se eu creio, Senhor, se eu
se cumprirão se eu crer em Ti, Senhor. Se eu creio, Senhor, se eu creio, Tua palavra encontrou lugar em meu coração. Todos os Teus propósitos se cumprirão se eu creio, Senhor, se eu creio. Os meus sonhos e planos não foram em vão. Todos os Teus propósitos se cumprirão se eu creio em Ti, Senhor. Aleluia. Em Ti, Senhor. Amém, querido? Glória a Deus, querido. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Querido, a gente vai marcar a reunião para outro dia, tá? Tem pessoas que estão ali que a gente precisa que esteja presente, até porque a gente entregava um trabalho para eles liderarem e eles não estão presentes. Então vamos marcar, vamos colocar hoje no grupo para avisar a reunião que a gente precisa apresentar a agenda anual para a igreja, principalmente para todo o ministério. Inclusive já está ali o ponto de partida, já que a Isabel já fez, a gente apresentar hoje, mas infelizmente alguns irmãos que nós precisamos que esteja presente e outras pessoas também. Então vamos deixar, a gente vai anunciar quando será a apresentação da agenda anual. Tá bom, queridos? Você que tem a sua semente, seu dízimo, sua oferta, pega teu violão e pega aqui no altar, nós estaremos orando. Lembrando que hoje à noite, se a vontade de Deus prevalecer, nós estaremos de volta às 19 horas com o culto de celebração ao Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradeço por esta manhã, pelo ensinamento da tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, que já fez, mas que tem feito e ainda fará na nossa vida. Leva teu povo para casa, guardado pela tua presença e pelos teus anjos. Abençoamos e agradecemos toda a oferta e dízimo lançado no seu lugar. Abra a janela dos céus para aqueles que sejam fiel à tua casa. Obrigado, Senhor, por tudo. Com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja do Senhor diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Deus te abençoe, graça e paz.